Então, pessoal, animadíssimos. Nossa última ficha feita ontem foi essa daqui, beleza? E agora nós vamos continuar nosso trabalho de fichamento com, na minha opinião, as regras mais importantes, que são as regras pertinentes a pronome relativo e colocação pronominal. Então, são grupos de pronomes que caem demais em prova, e aí nós vamos estudar colocação pronominal e pronome relativo agora. Ó, eu vou usar para pronome relativo PR. Por quê? Porque a gente vai ter que escrever muita coisa em relação aos pronomes relativos, e aí o PR acaba ficando mais sintético. Então, basicamente, a gente vai falar PR. Eu tenho lá, assim, referência. Todo pronome relativo retoma um termo antecedente com o qual mantém uma relação de sentido, né? Todo pronome relativo retoma um termo antecedente com o qual mantém relações de sentido. Então, essa é a lógica do pronome relativo, beleza? Bom, o que eu sei sobre os pronomes relativos aqui? Ocasionalmente pode haver ambiguidade. Aí eu vou explicar com exemplos, tá? Uso de preposição. O que acontece com a preposição? Usa-se preposição antes do pronome relativo sempre que o termo posposto a ele exigir. Esse termo posposto a ele pode ser tanto um nome quanto que um verbo, né? Então, usa-se preposição sempre que um termo posposto a ele exigir. Vou fazer tudo de preto primeiro para a gente poder depois pegar um vermelhinho para exemplificar, tá? Onde e aonde? Ambos só podem ser usados para lugares. Então, só podem ser usados para lugar. Aí eu tenho o onde, regência em, e o aonde, regência a. E aqui a gente vai exemplificar daqui a pouquinho, tá? Cujo e variações. O que a gente sabe sobre o pronome cujo e as suas variações? Indicam posse, não admitem posposição de artigo e não possuem sinônimo perfeito. De uma maneira geral, você não consegue substituir o cujo por nenhum outro pronome relativo, porque eles são os únicos pronomes que indicam posse. Para você substituir por outro, você vai precisar adaptar a frase. O qual e variações. O que acontece com o qual e variações? O qual e variações apresentam artigo integrante. Então, o artigo faz parte do pronome, né? Podem se referir a coisas, pessoas, lugares, quer dizer, eles não têm restrições, né? E a outra coisa é que eles fazem contração. Vou colocar ponto e vírgula aqui, porque no interior já tem vírgula. Ou combinação com preposições, né? Posso fazer um acréscimo aqui interessante, que é o seguinte: cujas variações concordam com o consequente. E o qual e variações concordam com o antecedente. A FCC tem muita questão que cobre isso aqui, ó. Aquelas de livre comentário sobre o texto, clara, correta e coesa, né? A gente pode ainda colocar isso aqui, nesse quadradinho, que aí dá uma destacada para essa regra, que esses dois grupos agem de maneira diferente, né? Pronome quem só pode ser usado para retomar pessoas ou entes personificados. Entes personificados, a justiça, com letra maiúscula,
né? Alguma coisa nesse sentido. Como. Então, o como aparece depois de modo, maneira, forma, jeito e sinônimos, tá? Outros termos que eventualmente possam aparecer aqui. Quanto aparece depois de pronomes, tudo, nada. Isso. Mais comum é pronome indefinido ou pronome o quê? Demonstrativo, tá? Que não apresenta restrições, exceto o fato de só admitir preposição monossilábica, né? Exceto a preposição sem, que não vai ser usada com o pronome relativo que. Então, basicamente, eu vou ter lá assim, ambiguidade, só pra gente ir pensando nesses contextos, tá? A mãe do rapaz que chegou era bonita. A minha ambiguidade tá no que, ó? Que chegou. Pode ter chegado a mãe ou o rapaz. A minha ambiguidade é quem chegou, a mãe ou o rapaz. E isso aparece em questões do CESP, por exemplo, né? Bastante interessante aqui, ó. Então, a gente quer saber, assim, quem chegou? Eu teria a mãe ou o rapaz como possíveis referentes. Para desfazer essa ambiguidade em especial, né, eu teria a possibilidade de fazer assim, ó. A mãe do rapaz, o qual chegou, é bonita, e aí a mãe é bonita e o rapaz chegou. A mãe do rapaz, a qual chegou, é bonita. Então, a mãe é bonita e a mãe chegou. Então, nesse caso, eu tenho as duas opções aí. O pronome que, como ele não varia em gênero, né, ele acabou permitindo essa ambiguidade. Ai, Flávia, mas se eu colocar um que varia em gênero, então nunca vai acontecer ambiguidade. Filho, tira nunca e sempre da sua vida em se tratando de português, porque não existe. Imagina que eu poderia ter a mãe da moça a qual chegou. Se eu tivesse a mãe da moça a qual chegou, seria eternamente ambígua a frase, a não ser que eu mudasse a construção. Por quê? A qual poderia se referir tanto à mãe quanto à moça. Então, a minha frase não se corrigiria, por exemplo, apenas substituindo por um pronome que varia em gênero. Muitas vezes, para desfazer a ambiguidade, eu tenho que fazer outro enunciado, eu tenho que abrir mão daquela frase e fazer outro. Não é simplesmente assim, muda aqui, põe uma vírgula, taranã. Isso não costuma resolver problema de ambiguidade. A gente fala que a ambiguidade ela é uma falha estrutural. Bom, como que isso vai cair na sua prova? Geralmente a gente pergunta se o enunciado tem ambiguidade. A FCC traz aqueles enunciados assim, ó, assinale a alternativa que está clara, correta e coesa. Então, clara, né, quer dizer livre de ambiguidade. Se porventura eu tiver ambiguidade, nesse caso eu vou ter uma frase que está privada de clareza, beleza? Então, o simples fato de eu usar um pronome que varia em gênero não assegura que a frase estará livre de ambiguidade, ok? Só para a gente pensar nisso, tal, né? Importante aí dentro do nosso contexto. Bom, aí a gente continuou. Usa-se preposição antes do pronome relativo, sempre que o termo posposto a ele exigir. Lembrando que esse termo que a gente está falando aqui, né, ele pode ser tanto nome quanto verbo. Não existe restrição nesse sentido, tá? Eu posso usar tanto um nome quanto um verbo. Então, imagina que eu tivesse lá assim, ó. As coisas de que fui capaz mostram minha força. Então, seja capaz de muitas coisas, né? Então, aqui, quem é capaz de, beleza? Então, as coisas de que fui capaz. Quem é capaz de. Capaz, aqui é um adjetivo fazendo o papel do termo que pede a regência. Poderia colocar um caso de regência verbal também. Então, aqui eu coloquei um caso de regência nominal. É um nome pedindo a preposição. A vaga
com que sonho virá em breve. E eu acredito nisso, porque você está estudando. Quem sonha, sonha com. Então, aqui eu coloquei a preposição com, exigida aqui pelo verbo sonhar. Então, nesse caso, eu posso ter tanto nomes quanto verbos. E a nossa regra é, usa-se preposição antes do pronome relativo, sempre que o termo posposto a ele exigir, beleza? Então, exemplificando aí essa vaguinha com que você sonha e as coisas de que você é capaz. E você é capaz de muitas coisas, é só querer. Claro, gente, tem que ficar, vamos dizer assim, adequadamente óbvio para o aluno que a gente usa a preposição se o termo pedir. Se o termo não exigir preposição, ela não deve figurar a frase. O rapaz com o qual namoro é bonito. Você anda namorando a pessoa errada, porque o verbo namorar é transitivo direto, então não tem esse com o qual namoro, não. Tem que ser o rapaz o qual namoro é bonita. É bonito. Então, o rapaz o qual namoro é bonito, tira o com da sua vida, porque namorar é um verbo transitivo direto, beleza? Então, usa-se preposição sempre que o termo posposto ao pronome exigir. Se esse termo não exigir, eu não vou colocar preposição. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, a mulher a qual conheci era educada. Quem conhece, conhece alguém. Esse a qual aí vai ter apenas a forma pronominal, né, que tem um artigo integrante. Não haverá crase, por exemplo, no a qual. Agora, se eu tivesse assim, ó, a mulher a qual me refiro é educada. Quem se refere a. Esse a é exigido pelo verbo referir-se, né, um verbo pronominal regido pela preposição a. Então, nesse caso, eu terei de colocar essa preposição fazendo uma fusão entre o artigo que integra o pronome a qual e a preposição que é exigida pela forma verbal referir-se. Então, eu uso a preposição se o termo posposto ao pronome exigir. Se ele não exigir, não vou usar, beleza? Então, essa que é a ideia que eu tenho que fazer. A pessoa de quem eu gosto é especial, não é isso? Então, quem gosta, gosta de, ok? Eu falo, a pessoa em quem eu confio é especial. Quem confia, confia em. Agora, a pessoa que eu amo ou que eu procuro é especial. Quem procura, procura alguém. Quem ama, ama alguém. Nesse caso, eu tenho o verbo transitivo direto e aí não haverá preposição se antepondo ao pronome relativo, beleza? Então, tem que avaliar cada caso certinho. Bom, onde, então, só podem ser usados para lugar, onde exige a preposição em e aonde a preposição a. Então, nós vamos colocar assim, ó. Houve um tempo, só para a gente cortar isso aqui, ó, onde tudo era mais fácil. Essa frase está errada, né? Porque houve um tempo onde não tem jeito, porque tempo não é lugar. Houve um tempo em que, houve um tempo no qual. Importante a gente pensar nessa construção, porque é uma regra recorrente em prova, né? A gente sempre vai encontrar isso aqui em prova. E aí, eu vou colocar assim, ó, a cidade onde moro é bonita. Quem mora, mora em. A cidade aonde fui no feriado é bonita. Então, aonde fui, porque quem vai, vai a. Onde moro, porque quem mora, mora em. Então, a cidade onde moro, a cidade aonde fui no feriado.
E aqui, ó, houve um tempo onde a construção estava errada, porque o pronome onde só pode ser usado para se referir a lugar, beleza? Cujo e variações indicam posse, então eu falo assim, ó, a obra de cujos autores falávamos foi vendida. Então, falávamos dos autores da obra. Autores da obra. Eu estou indicando posse, autores da obra, entre dois substantivos, autores e obra. Claro que, eventualmente, eu posso ter um adjetivo, né? De cujos bons autores falávamos. Aí é só uma questão de ajuste da frase, mas ela vai se referir a dois substantivos, tá? Então, vem entre dois substantivos, não admite posposição de artigo, quer dizer que eu não posso fazer cujo ou, cuja a. Isso aqui não é de Deus, né? Então, a obra de cujos respira autores, não pode ser cujo os autores, por exemplo, né? O qual apresenta um artigo integrante, aqui o qual é variações, podem se referir a coisas, pessoas ou lugares e fazem contração ou combinação com a preposição. Eu falo assim, ó. Então, eu falo assim, ó. A mulher da qual gostamos não aceitou a proposta de trabalho. Quem gosta, gosta de. Então, da qual gostamos. E aí, concordando com a mulher, né? Pronome quem só pode ser usado para retomar pessoas ou entes personificados. Então, eu falo assim, ó, a mulher a quem me refiro é educada. E posso dar assim, ó, a justiça com letra maiúscula a quem recorremos pode ser injusta. Então, a justiça a quem recorremos, quem recorre, recorre a mulher a quem me refiro é educada. Também a gente não sai usando o pronome quem para coisas, porque a gente não é doido. Imagina a mesa quem quebrei, claro que não vai dar certo essa frase, então dificilmente a gente vai ter esse tipo de erro, tá? Bom, como aparece depois de modo, maneira, forma, jeito e sinônimos, então aqui, ó, o modo como ele age me agrada. Então, ele age daquele modo. O modo como ele age me agrada, beleza? Quanto aparece depois de pronomes tipo tudo, nada, isso. Então, tudo quanto quiser será seu. Que pode se referir a coisas, pessoas, lugares e não admite a preposição monossilábica sem. Então, eu falo assim, ó. A casa que comprei é bonita. Flávio, me dá um exemplo dessa questão do sem, tá? Vamos supor que eu tivesse assim, ó. A pessoa... Primeira coisa, deixa a pessoa ir embora, tá? Você consegue viver sem pessoas. A pessoa sem que não conseguirei viver quer me deixar. A frase está errada e a ideia também, tá, gente? Porque você consegue viver sem pessoa, né? Vamos dizer que a gente não precisa ficar nessa agonia toda. Então, a pessoa sem a qual não conseguirei viver quer me deixar, mas você conseguirá viver sem a pessoa. Então, pronome errado tinha que ser sem a qual. Ideia errada, ideia fraquíssima isso aqui, meu filho. É por isso que tem um monte de homem matando mulher, mulher matando homem também, porque o povo tá achando que não vive sem os outros. E aí tá precisando de rever o amor próprio
para entender que mais grave que o pronome mal colocado é a ideia de que você depende de alguém para ser feliz. Você tem que ser feliz por si mesmo. O resto é complemento, é para você transbordar. Eu brinco, ninguém tem que completar ninguém, que a gente já é completo. A pessoa que você escolher, ela tá ali para te fazer transbordar e além de si mesmo, porque você se basta, pelo amor de Deus. Não vem com essas ideias fracas, não. E é uma coisa que a gente tem que pensar, gente. É por isso que tá cheio de homem matando mulher e mulher matando homem. Porque o povo tá nessa vibe, né? De que não vive sem, de que não, a vida acaba, né? Assim não. Trabalhar o amor próprio, a espiritualidade, né? Para ser feliz, apesar de qualquer coisa, independentemente de qualquer pessoa. Se a pessoa que tá com você tá legal, tá te fazendo bem, fica. Se não tá, gente, azar. Vamos bora que metade do mundo é homem, a outra metade é mulher e tem muita gente legal no mundo. Bom, então aqui a gente tem lá a mulher da qual gostamos, a mulher a quem me refiro, aqui não teve crase porque o pronome não tem artigo, né? O modo como ele age me agrada, tudo quanto quiser será seu, a casa que comprei é bonita, e aqui a pessoa sem que não conseguirei viver, tem que ser sem a qual não conseguirei viver, quer me deixar. Ideia fraca, tá? Não existe isso não. Só minha chavinha ficou no lugar errado. Só um exemplinho. Você pode ser feliz sempre. Não tem isso não. Então, beleza. A gente já tem essa lógica aqui da nossa ficha. Essa é uma das fichas mais importantes do nosso curso. Que banca cobra? Todas as bancas cobram. Cai em questão de reescrita, cai em questão de norma culta. Muito caidor de com força mesmo. No dialeto mais mineiro que eu possa ter. Então, muito caidor de com força mesmo, beleza? Então, acabamos essa ficha. Aí a gente vai aqui pensar nos exercícios, beleza? Não. Na verdade, o pronome que só pode ser usado com preposição monossilábica. Admite apenas preposição monossilábica, Igor, com exceção da preposição sem, beleza? Então, tirando a preposição sem, que nesse caso não pode ser usado com o pronome que, as demais preposições monossilábicas podem se antepor ao pronome que, tá? Então, o pronome que admite apenas preposição monossilábica. Eu não vou poder fazer sobre o que, né? Então, em se tratando de pronome relativo, admite apenas preposição monossilábica, beleza? Sim? E o sem, embora seja monossilábico, não se aplica, ok? Então, sem é monossilábico, mas não se aplica. Aí a gente vai para a próxima ficha. Aqui eu vou fazer um pensando com vocês de referenciação, que é uma coisa que sempre cai e a gente precisa avaliar, que é isso aqui, ó. Todo pronome relativo retoma um termo antecedente com o qual mantém relações de sentido. Então eu preciso avaliar isso melhor, né? Como que é essa relação de sentido dentro do pronome relativo, tá? Então, eu tenho lá assim, ó, a casa de Pedro, que é empresário, pegou fogo. Então, eu tenho lá, pessoas instruídas e indivíduos que não tiveram acesso à educação formal têm os mesmos deveres perante a lei, para eu analisar quem é o nosso referente, tá? Tá. Se você tiver, ele disse que sem queijo não vive, esse que está aparecendo aí é uma conjunção integrante, né? Não é um pronome relativo. E o sem nem está antes do que. Então, observando aí que eu poderia dizer, ele disse que sem queijo não vive. Lembrete. Nem todo que é pronome o que? Relativo. Aqui, ó. Essa frase está certa.
certa e não é preposição monossilábica. Que no bom dialeto mineiro também é verdade. Ele diz que sem queijo não vive. O que acontece com isso aqui, gente? Isso não é pronome relativo, não. Então, a sua regra, ela se aplica a pronomes o quê? Relativos, né? Então, basicamente, a gente está pensando em pronome relativo, que pronome relativo só pode ser precedido de preposição monossilábica. Flávia, o que são esses ques que estão aparecendo nessas frases aqui? Aqui, ó, é uma conjunção subordinativa, sem que. Aqui também é uma conjunção subordinativa, para que. Essa daqui é uma conjunção subordinativa adverbial, aqui também é adverbial. E aqui uma conjunção subordinativa integrante. As frases estão certas. O maior problema é exatamente a gente separar, né, as situações de prova, beleza? Então, aqui são situações diferentes, porque nem todo que é pronome relativo, tá? Eu tenho outros tipos de que. Só mudar a ordem para minha frase ter uma progressão lógica, tá? Então, eu tenho lá assim, ó, a casa de Pedro, que é empresário, pegou fogo. Quem que é empresário, tá? Então, a casa de Pedro, que é empresário, pegou fogo. Pedro. Então, esse que aqui, igual a Pedro. A casa de Pedro, que foi construída em 1920, pegou fogo. Quem que foi construída em 1920? A casa de Pedro. Eu posso colocar tanto a casa de Pedro aqui, ou posso colocar somente o quê? A palavra casa. Não tem problema, porque estaria certo do mesmo jeito. Observe o que eu estou querendo chamar a sua atenção. Eu falo que o pronome relativo retoma um termo antecedente, mas não precisa ser o imediatamente o quê? Anterior. Tem que ser um termo com o qual ele mantém a relação de sentido, porque o aluno acha que ele está sempre retomando o termo imediatamente anterior. Ninguém falou isso. O que a gente falou foi que um pronome relativo retoma o termo com o qual ele mantém uma relação de sentido. Então, a casa de Pedro, que é empresário, quem que é empresário? Pedro. A casa de Pedro, que foi construída em 1920, quem foi construída em 1920? A casa. Então, ele retoma o termo com quem ele mantém uma relação de sentido. Não necessariamente o imediatamente o que? Anterior. E eu gosto de dar exemplo para provar para você que não é o imediatamente anterior. Então, aqui, ó, retoma termo com o qual estabelece relação de sentido. Não necessariamente o termo imediatamente anterior, né? E aí essas duas frases, elas estão comprovando exatamente essa lógica que a gente está falando, né? Eu posso pensar assim, ó, em uma frase retomou Pedro, na outra frase retomou a casa de Pedro, porque as construções aí são diferentes e eu estou observando as relações de sentido. Então, basicamente, o aspecto a ser observado nas questões de remissão é o aspecto de sentido, né? Não posso ignorar o sentido, não. Bom, pessoas instruídas e indivíduos que não tiveram acesso à educação formal têm os mesmos direitos. O que esse que está retomando? O que vocês acham? Pessoas instruídas e indivíduos que não tiveram acesso à educação formal. Vocês acham que está retomando os dois ou que está retomando apenas indivíduos, só pessoas instruídas? O que vocês acham? O que está acontecendo aqui é o seguinte. Eu tenho um excludente semântico. O que é um excludente semântico? Tá vendo essa palavra instruídas? Quer dizer, que tiveram acesso à escola. Então, quando eu falo assim, ó, pessoas instruídas e indivíduos que não tiveram acesso à educação formal têm os mesmos deveres perante a lei, o que está acontecendo aqui? Esse termo impede semanticamente esse outro aqui. Logo, o meu que está se referindo apenas a indivíduos. Eu tenho assim, ó, pessoas instruídas
E um blocão, indivíduos que não tiveram acesso à educação formal. Então, esse que está aqui está se referindo apenas a indivíduos. E aí a gente volta no aspecto semântico, né? Aqui só para ficar justificado, observe que instruídas, né? Que é pessoas, desculpa. Instruídas se opõem à ideia de não tiveram acesso à educação formal. Então, é um excludente semântico. Esse que não pode se referir a pessoas instruídas, porque semanticamente, né, uma coisa exclui a outra, tá? Então, é importante você ter essas referências na cabeça. Ô, Flávia, mas eventualmente poderia se referir aos dois, não poderia? Poderia, eu já deixei até isso aqui para você, ó. Crianças e adolescentes que são protegidos pelo ECA. O ECA protege tanto crianças quanto adolescentes no sentido legal, né? Então, esse que está aqui, ele se refere a crianças e adolescentes. Faz a retomada dos dois. E às vezes cai na prova perguntando esse aspecto, né? Então, aqui, ó, eu sei que semanticamente a referência é feita aos dois termos, beleza? Conseguiram entender? Então, aqui eu tentei dar um conjunto de exemplos que comprove a ideia de que o pronome relativo, ele retoma um termo com o qual ele mantém uma relação de sentido. A gente já sabe que esse termo não é necessariamente o imediatamente anterior a ele, beleza? Então, tem que ser um termo antecedente, mas não precisa ser um termo imediatamente anterior a ele, beleza? Então, fechou isso aqui, vamos corrigir esse exercício agora. Corrija as frases que apresentarem inadequação quanto ao emprego de pronomes relativos. Naquelas questões de livre comentário sobre o texto, clara, correta e coesa, pode aparecer exatamente dessa forma, com frases, né? Houve um tempo onde as pessoas eram mais amigas. Você já sabe que esse tempo está errado, né? Esse é o tempo do erro. Houve um tempo em que as pessoas eram mais amigas. Houve um tempo no qual as pessoas eram mais amigas, beleza? Então, houve um tempo em que, houve um tempo no qual as pessoas eram mais amigas. A reunião em que comparecemos foi muito produtiva. Quem comparece, comparece a. Então, eu tenho a reunião a que comparecemos, ou com crase, ó, a qual comparecemos, por causa da regência do verbo comparecer. Só para lembrar, é o CVC ir, né? Esses verbos, eles pedem a preposição a. Chegar, voltar, comparecer, ir e retornar. A gente não pode já ter preguiça de revisar. Apareceu, a gente coloca aqui para facilitar a sua vida, né? O local aonde moravam estava sob a guarda da polícia. Onde? Porque o verbo morar, ele pede a regência em. Então, o local onde moravam, beleza? A situação onde o Brasil se encontra demanda cuidados. Claro que está errado, porque a situação em que ou a situação na qual o Brasil se encontra. Nesse caso, é porque o referente não é lugar, né? Está escrito assim, porque é melhor para você estudar depois. Então, não é lugar. As pessoas podem ter tudo com que sonham com o esforço do trabalho. Ah, mas vai ficar duas vezes o com, mas eles são por motivos diferentes. Quem sonha, sonha com, e aí o esforço do trabalho é o modo como você pode, né, ter as coisas. Então, as pessoas podem ter tudo com que sonham. Falha na regência aqui, ó. A autora de cujas obras falávamos estava no local.
não admite posposição de artigo. Então, aqui eu tenho uma posposição indevida de artigo. Beleza? As causas contra que, pronome que só admite proposição monossilábica. Quem luta, luta contra. Eu tenho que trocar o pronome. Contra as quais. Eu não posso mudar a regência. As causas contra as quais lutávamos tinha fundamento. Então, que só admite preposição monossilábica, com exceção da preposição sem. Ah, mas aqui está aparecendo para. Isso não é um pronome relativo, né? Só para a gente pensar nisso. As pessoas às quais me refiro são muito educadas. Quem se refere a. Eu preciso fazer aqui a fusão da preposição ao artigo. Às quais me refiro, contra as quais lutamos, de cujas obras falávamos, que sonham, tem que ser com que sonham, onde se encontra, onde moravam, a que comparecemos ou a qual comparecemos, em que as pessoas eram mais amigas, ou na qual as pessoas eram mais amigas, beleza? Então, corrigimos essas frases. Lá na prova de vocês, o mais normal vai ser aparecer realmente frases. E aí, a gente já pode ir para a outra ficha, que vai trazer um assunto também extremamente cobrado na sua prova, que é colocação pronominal. Então, sempre aparece muito também. Então, a gente já pode aqui se preparar para a fichinha de colocação pronominal. Então, colocação pronominal, olha o que vamos ter aqui. Casos proibidos, e a gente sabe que proibição vale mais que tudo nessa vida. As proibições são, vamos dizer assim, super importantes. A gente costuma brincar e falar assim, para proibição não há o quê? Exceção, no caso do português. Então, em se tratando de proibições, eu não tenho exceções. Isso é ótimo para a nossa vida, né? Excelente, na verdade. Então, o que eu tenho de proibição? Início de frase, depois de ponto e vírgula, depois de particípios, do, ido, vou colocar assim só para a gente ter uma referência, apesar que lá na ficha de verbo você já viu isso, né? E aqui, depois de futuros do indicativo. Você também já sabe as terminações de futuro, vou colocar aqui, mas você já sabe. Então, futuro do presente e futuro do o quê? Pretérito. Então, vamos imaginar que eu tivesse assim, se dedicou aos filhos durante a vida. Se dedicou, a gente já sabe que isso está errado, tem que ser como? Dedicou-se aos filhos durante a vida. Ai, Flávia, então quer dizer que não pode começar a frase com se? Eu não falei isso, não. Se você estivesse estudando, saberia que isso é uma falácia. Existem infinitos tipos de se. Nem todos eles vão corresponder a uma forma pronominal. Se você estivesse estudando, saberia que isso é uma mentira. Esse se, por exemplo, é uma conjunção condicional. Então, cuidado para não sonhar aí com uma coisa que não existe, né, gente? Então, o menino vai lá e sonha que não pode começar a frase com se. Ninguém falou isso com ele, ele está inventando essas regras. Então, não pode começar a frase com pronome oblíquo átono. Quando você fala em colocação pronominal, e aqui a gente está num curso revisional, né? Colocação de quê? Colocação de pronomes oblíquos átonos.
dedicou-se aos filhos durante a vida, né? Depois de ponto e vírgula, então, havia se referido ao fato, se convenceu de que estava certo. Esse ponto e vírgula que impede esse pronome de vir aqui, tinha que ser ponto e vírgula, convenceu-se. Depois de particípio, havia expressado-se bem. Claro que está errado. Tem que ser como, gente? Havia se expressado. Depois de futuros, dou o quê? Indicativo. Daria-me outra chance. Não posso fazer daria-me, tem que ser o quê? Dar-me-ia. Também não posso fazer me daria outra chance, né? Então, dar-me-ia outra chance. Então, proibição vale mais que tudo nessa vida, beleza? Dedicou-se aos filhos durante a vida. Por que eu não posso colocar uma crase aqui nesse a vida? Troca por durante o ano, durante o mês, durante o dia, que você vai perceber que esse a que está aparecendo aqui é apenas o quê? Um artigo, né? Então, durante a vida, sem crase, porque a gente tem apenas a presença do artigo. Então, dedicou-se aos filhos durante o dia, dedicou-se aos filhos durante o mês, dedicou-se aos filhos durante o ano inteiro. Então, aqui a gente não coloca crase por isso, respondendo a pergunta do Maurício aí, tá? Então, depois de particípios, não posso usar. Depois de futuros do indicativo, também não posso usar. São os dois casos que mais caem aqui para efeito de prova, tá? Aí, depois, eu tenho as observações. O que são essas observações? Havendo vírgula, evita-se a próclise, tá? E aí você tem que pensar o seguinte, cada banca age de uma forma. Por exemplo, uma banca tipo Instituto, a OCP, considera que havendo vírgula, deve-se proibir a crase. E aí, gente, vale a máxima. Faça exercícios da sua banca, que isso vai te dar uma certa consistência. Eu posso já te adiantar o seguinte, FCC e CESP, que são duas bancas grandes, né? Havendo vírgula, eles não, essas duas organizadoras, CESP e FCC, ou CESP e AFCC, não consideram proibido o uso de pronome oblíquo após vírgula. Então, se viesse isso para você analisar uma questão de norma culta, não seria erro, tá? Na VUNESP, eu já vi cair como erro, na FUMARC eu já vi cair como erro, e no Instituto AOCP eu já vi cair como erro. Então, o aluno tem que ficar bem atento. O ideal é fazer muitas provas da banca. Como no CESP a gente tem itens, você precisa de um norte melhor. Nas demais, você pode fazer por eliminação, porque às vezes você vê um caso que é mais consistente que outro, então a gente pode olhar por eliminação, tá certo? Então, avaliar, esse é o ponto, tá certo? No caso do CESP aí, a gente já sabe que a colocação da vírgula não impede o uso do pronome oblíquo átono, beleza? Que né, é um caso bem chatinho, aí eu vou colocar um asterisco assim. Então, faça questões da sua banca para ver o cenário de forma o quê? Concreta. Então, havendo vírgula, evita-se o quê? A próclise, tá? Então, pra gente entender. Outra coisa, coinfinitivo impessoal, a colocação será facultativa. Apossínclise é sempre caso facultativo, é a possibilidade de colocação, no português de Portugal é mais comum, no nosso nem tanto, possibilidade de colocação do pronome
antes da palavra atrativo. Sem proibições ou obrigatoriedades, a colocação será facultativa, beleza? Então, havendo vírgulas, evita-se a próclise. Vamos pensar nesse contexto aqui. Hoje, vírgula, fala-se em globalização. Há muito tempo, né? Fala-se em reflexo da pandemia. Então, hoje fala-se. Com infinitivo impessoal, a colocação será sempre facultativa. Então, disse. Para me ajudar ou para ajudar-me na tarefa. Disse para me ajudar na tarefa ou disse para ajudar-me na tarefa, beleza? A possínclise é a possibilidade de colocação do pronome antes da palavra o quê? Atrativa. O governo, vou colocar o se maiorzinho assim, ó, se não manifestou sobre o tema. Se não manifestou. Pode ser também, o governo não se manifestou sobre o tema, tá certíssimo. O governo se não manifestou e o governo não se manifestou sobre o tema. As duas construções são adequadas. Sem proibições ou obrigatoriedades, a colocação será facultativa. O rapaz se dedicou ou dedicou-se ao projeto. As duas construções estão adequadas. Se dedicou ou dedicou-se ao projeto. Se manifestou sobre o tema para me ajudar ou ajudar-me e havendo vírgula, a gente vai evitar a próclise. Trocamos de lado. Tá marcadinho, beleza? Então, aqui a gente já sabe que, havendo vírgula, evita-se a próclise. E, nesse caso, eu preciso avaliar o entendimento da minha banca. O que eu já posso te dar alguma segurança em relação a algumas bancas. Instituto AOCP recentemente cobrou como caso proibido, tá? Cobrou na prova da Polícia Civil do Espírito Santo, uma prova relativamente recente, de 2019, beleza? A VUNESP também já cobrou com esse entendimento. A FUMARC, que é uma organizadora mineira, também já cobrou com esse entendimento. CESP e FCC, nas últimas provas ou em provas, assim, nos últimos anos, não tem trabalhado como um caso proibido. Havendo vírgulas, apenas se evita a próclise mesmo, mas não é um erro. Tanto que a gente vê alternativas consideradas certas por essas duas bancas, CESP e FCC, em que há vírgulas e, na sequência, o uso do pronome oblíquo. Então, não posso considerar isso aí como erro, beleza? Aí, partiu fazer mais ficha. A gente tem casos de próclise. Casos de próclise: nasgue, ride, oie. Eu sempre brinco com vocês, falo que os 5 primeiros são casos considerados fortes. O que quer dizer um caso forte? Quer dizer que a atração acontece mesmo se houver termo intermediário. O cara pode ter uma mãe difícil, uma ex-mulher complicada, uns 3 meninos, tipo eu, né? 3 meninos para Alexandre me querer. Então, mesmo assim, a atração resiste. Então, tem que ser uma atração forte, pensa comigo, né? Para o cara me querer com 3 meninos, tem que ser uma atração violenta, né? Tem que aguentar certas coisas. Então, a atração proclítica pode ser forte ou fraca.
A atração fraca vai acontecer com indefinidos, demonstrativos, frases optativas, interrogativas e exclamativas. E a forte vai acontecer com palavra negativa, advérbio, gerúndio e pronome relativo. Então, existem ali situações de próclise que são mais fortes do que outras. Isso é normal, tá? Então, o que está em verde, a gente já sabe, nós vamos chamar de atração forte. Mesmo com termo que intermediário. Claro que não pode ser 1 quilômetro, né, gente? Tem que ser uma atração que resista aí a um pouquinho de coisas. Bom, aí eu tenho lá, nasgue, ride, oi, então eu tenho palavra de sentido negativo, advérbio curto, sem vírgula, gerúndio precedido de em, conjunção subordinativa, gerúndio precedido de em, né? Pronome relativo, que também é atração forte, né? E aqui nessa outra coluninha, o que a gente está chamando de atração fraca. Então, pronome indefinido, pronome demonstrativo, frase optativa, frase interrogativa, frase exclamativa. Então, tudo isso aí é caso de próclise. Nasgue, ride, oi é só um mnemônico para a gente se lembrar desses termos. Negativo, advérbio, conjunção subordinativa, gerúndio, pronome o quê? Relativo. Aí, do outro lado, indefinido, demonstrativo, frase optativa, interrogativa e o quê? Exclamativa. E esses em amarelinho a gente vai considerar que é uma atração mais controlada. Não é aquela que você faz loucuras, né? Então, uma atração moderada aí, uma atração mais controladinha. É uma atração literalmente controlada mesmo, tá? Então, vou dar exemplos. A gente vai usar esse espacinho aqui, ó, para exemplificar. Pode ficar tranquilo que a gente vai dar exemplos aqui. Mesóclise. O que vai acontecer com a mesóclise em se tratando de colocação pronominal? Primeira coisa é que a mesóclise perde se houver um caso de próclise. Ela só pode ser usada se não houver caso de próclise, né? Então, a primeira coisa que eu já sei é que a mesóclise só pode ser usada se não houver caso de próclise. Mas o que é caso de próclise? Nasgue, ride, ouve. Então, só pode ser usada se não houver caso de próclise. Que mais? Só se aplica, então, mesóclise, né? Só se aplica a futuros do indicativo. Não sai usando com qualquer verbo, não. Aqui as terminações de futuros do indicativo, ó. Então, só se aplica a futuros do indicativo, beleza? O que mais que eu sei sobre a mesóclise? É obrigatória. Vou colocar será, tá? Para ficar melhor a minha frase. Será obrigatória sempre que o verbo, que a gente sabe que tem que ser um verbo no futuro do indicativo, iniciar o período. Será facultativa nos demais casos.
Então, se não houver proibição nem obrigatoriedade, a gente vai ter um caso facultativo, beleza? Ênclise, o que vai acontecer? Só será obrigatória se a próclise for proibida. Início de frase, por exemplo, né? Aqui, ó, será facultativa se não houver caso de próclise. Ênclise proibida com futuros do indicativo. Nunca vai ter um caso facultativo de ênclise e mesóclise. Por quê, Flávia? É óbvio. Olha aqui, a ênclise é proibida com futuros do indicativo e a próclise só pode, a mesóclise só pode ser usada com futuros do indicativo. Então, mesóclise só usa com futuro do indicativo. A ênclise nunca pode ser usada com futuro do indicativo. Logo, né? Portanto, não existe a possibilidade desses casos se cruzarem de alguma maneira, tá? E ela também é proibida, ênclise proibida com particípios. E aí nós vamos pensar aqui, partindo de locuções, só para vocês entenderem melhor o contexto dessas duas possibilidades. Então, tenho lá minha ficha pronta, um espacinho para eu pensar nas possibilidades de colocação. E aí a gente vai colocar o pronome entre parênteses e avaliar quais são as possibilidades de colocação desse pronome, tá certo? A gente vai falar assim, ele pode ficar aqui, pode ficar aqui, pode ficar lá. Onde eu posso colocar esse pronome em se tratando desse contexto aqui? Aí eu tenho o pronome que a gente vai usar, tá? É o se, por exemplo. Vou deixar um espaço que a gente vai pensar aqui. Aí eu vou trocando a frase. Pequenos ajustes só para vocês entenderem. Ontem eu corrigi uma questão do CESP e a locução era vem dedicando. E o CESP perguntou sobre a colocação do pronome. Tudo se, tá? E agora eu vou só colocar um contexto de início de frase, tá? Pronto. As regras eu já conheço, então eu vou pensar em onde eu poderia colocar o meu pronome a partir das regras que já existem. Então aqui, ó. Vou colocar em todas as possibilidades e depois eu vou cortando o que não pode. Deixa eu até fazer uma coisa para ficar melhor. Vou colocar de roxo e depois eu corto de vermelho, que fica mais... O governo, se não pode, não se pode, pode-se. Aqui, solto entre os dois, né? Que aqui, ó, é próclise e aqui é ínclise, ó. E isso daqui chama apossínclise, né? Então, olha aqui, peguei minha caneta vermelha, pensei. Pode apossínclise? O governo, se não pode dedicar-se à causa? Pode. O governo, se não pode dedicar à causa. Lembrando o seguinte, né, gente? Eu tô colocando vários pronomes ali, mas a gente vai considerar sempre um de cada vez, beleza? Então, o governo, se não pode dedicar à causa, um pronome só, ok? Então, se não pode, uma forma pronominal. Então, o governo se não pode, o governo não se pode dedicar à causa, o governo não pode se, isso aqui não é possível. Por que que não é possível? Porque como eu tenho palavra atrativa, obviamente eu não posso usar a ênclise. A ênclise é proibida se houver palavra o quê? Atrativa. Então, não pode. Aqui, solto entre os dois, pode. E aqui, por incrível que pareça, pode. Porque dedicar está no infinitivo.
Então, mesmo que eu tenha uma palavra atrativa, a gente sabe que com infinitivo, ó, a colocação é facultativa. Então, aqui também pode. O governo não pode dedicar-se à causa. Também estaria certo. Eu só não poderia fazer ênclise do auxiliar, beleza? Então, a ênclise do auxiliar está vetada nesse caso. O governo se pode dedicar à causa, pode se dedicar e pode dedicar-se. Todas essas formas são aceitas. Não há empecilho para vir próclise do auxiliar, ênclise do auxiliar, próclise do principal, ênclise do principal. Todas estão corretas, tá? O governo, se havia, aí tentei aqui, aqui e aqui. Aí eu vou pensar nas possibilidades. Próclise do auxiliar, nada que impeça. Ênclise do auxiliar, nada que impeça. Próclise do principal, nada que impeça. Ênclise do principal, não pode porque não se usa ênclise com particípio. Aqui não pode por causa da palavra atrativa, né? Há fator de atração. Aí depois eu tenho assim, ó, o governo se vem dedicando à causa, vem se dedicando e vem dedicando-se. Então, ontem, no CESP, a gente fez uma questão assim, ó, próclise do principal, nada que impede, do auxiliar, ênclise do auxiliar, próclise do principal, ênclise do principal. Isso é gerúndio, gerúndio pode. Então, o governo se vem dedicando, vem se dedicando, vem se dedicando e vem dedicando-se à causa. Todas corretas. O governo se poderia, poderia-se aqui e aqui. Vamos avaliar. Se poderia não é início de frase, pode. Poderia-se não dá, porque não se usa ênclise com futuro, né? O que eu poderia fazer aqui era colocar uma mesóclise. O governo poder-se ia. Isso pode. O governo poderia se dedicar, que é próclise do principal, ênclise do principal. Então, aqui eu poderia fazer próclise do auxiliar, mesóclise do auxiliar. Ênclise do auxiliar eu não poderia. Por que eu não poderia fazer ênclise do auxiliar? Porque não se usa ênclise com futuros do indicativo, beleza? Havia se dedicado, aqui eu não posso, vou testar. Se havia dedicado, óbvio que não, porque não se inicia frase com pronome oblíquo. Átono. Havia-se pode, se dedicado pode, dedicado-se não pode. Por que que aqui não? Não se usa ênclise com particípio. Então, você tem que dominar todas essas regras para ver se faz sentido, né? Aí, nesse caso, agora a gente vai corrigir essas frases. Já pensamos bastante, a gente agora tem que corrigir. Havia dedicado-se à leitura e à literatura por pura afeição. Mas não aprendeu muita coisa não, né? Porque isso aqui não existe não. Havia se dedicado
E se eu quisesse, também pode ser assim, ó, havia-se dedicado. As duas formas são aceitas. Ênclise e próclise. Próclise do principal, ênclise do auxiliar. Do jeito que estava errado, porque não se usa ênclise com particípio. Ninguém quer aconselhá-lo, por isso eu o farei. Aqui está certinho e aqui também. Flávio, mas o ninguém não atrai? Olha o que está acontecendo aqui. Isso é infinitivo. Aconselhar-lo, cortou o R por causa do infinitivo. Então, com infinitivo, é um caso facultativo. Então, ninguém quer aconselhá-lo ou ninguém quer o aconselhar, por exemplo. Ou o aconselhar. Mas é infinitivo, é facultativo. Tudo se acaba com a morte, menos a saudade. Por isso, sem muito prazer, se soubesse, explicaria-lhe tudo. Tudo se acaba, tá certo. E aqui, ó, errado. Explicar-lhe-ia tudo. Havendo vírgula, evita-se a próclise, e aqui é ênclise proibida. Futuro proíbe a ênclise, né? João tem interessado. João se tem interessado. João tem se interessado. João tem se interessado. Solto, né? Agora, interessado-se jamais, porque não se usa ênclise com particípio. Ele estava preparando-se para o vestibular de Direito, certo que é gerúndio, beleza? Ênclise com particípio não é de Deus, particípio não participa da festa da colocação, né? Então, preparando já é gerúndio, gerúndio aceita. Este é um trabalho que se absorve muito, que se absorve. Beleza? Então, na verdade, eu tenho o que atraindo aí o pronome. Se dedicou a um trabalho muito nobre ao longo da vida. Dedicou-se. Não se inicia a frase com pronome oblíquo. Expressaria-se com incoerência e por isso você deveria calar-se. Aqui tá certo, você não deveria calar-se. Esse calar é infinitivo e com infinitivo é facultativo. Mesmo se tiver um não. Só que aqui é proibido. Expressar-se-ia, beleza? Não posso fazer expressar-ia-se. Beleza? Então, ficha concluída também da nossa página 104. E essas duas fichas, gente, elas são muito importantes. Eu falo de pronome relativo e de colocação pronominal, né? Elas são fichas extremamente importantes porque realmente são muito cobradas em se tratando de língua portuguesa. Então, é muito caidor com força mesmo. E para a gente fechar, vamos preencher essa daqui, que é uma ficha simplesinha. Já é uma matéria que cai muito menos. De qualquer maneira, né, a gente não pode descartar é nada. Então, aqui eu tenho artigos definidos, né, que a gente já tem uma noção básica, o, a, os, as. Artigos indefinidos, um, uma, uns, umas. Carga semântica do artigo pode dar ideia de definição, aí eu vou dar exemplo, indefinição, generalização. Na prova do TRF, caiu uma questão de generalização.
Mas pelo contexto a gente consegue perceber essa ideia mais semântica do artigo, tá? Então, ideia de definição do artigo, eu tenho a moça chegou no horário. Estava esperando alguém e a pessoa chegou. A moça específica, né? Uma moça chegou no local do evento. Uma moça qualquer. Uma ideia de indefinição. Agora, vamos supor que eu tivesse assim, a mulher vem conquistando mais espaço na sociedade. Não é a mulher de uma mulher, é a mulher no sentido de as mulheres, uma categoria. Então, ó, equivale ao plural. Se eu falasse as mulheres vêm conquistando, refere-se a todas as mulheres, né? Então eu falo assim, o homem é um ser mortal. Eu não estou falando de um homem específico, eu estou falando dos homens, o quê? Em geral. Então o homem é um ser mortal, neste caso a minha referência aí é genérica, é uma generalização. Eu não estou me referindo a um indivíduo, mas a uma categoria, tá? Então pode cair uma questãozinha de carga semântica, mas isso aqui é bem mais tranquilo. Depois, numerais cardinais, né, vão indicar uma quantidade. Ordinais indicam ordem. Fracionários indicam parte. Decimais também vão indicar uma parte, só que representar de maneira diferente, então tem como você fazer uma fração em decimal, né? E aqui indicam múltiplos. É uma questão de representação aqui, tá? Então, quantidade 1, 2, 36, 48, 15, 187. Ordinais, primeiro, terceiro, quinto, décimo. Fracionários, 1/3, metade, 3/5. Multiplicativos indicam múltiplos, dobro, triplo, beleza? Percentual, porcentagem. Aqui vou colocar assim, nas transformações decimais. Beleza? Só para ficar mais completinho. Aí, por outro lado, interjeições. Isso aqui é as classes que não aparecem em prova, né? A verdade é essa, mas enfim. Só para você ter uma noção, fechando esse ciclo aqui de classes gramaticais. Então, palavras que exprimem sentimentos súbitos. Então, basicamente, o que a gente vai ter? Ah, nossa! Esse nossa aqui, ó, tá indicando dificuldade, mas pode ser assim, nossa, que rapaz lindo! Que atitude nobre! A interjeição está no nossa. Esse nossa não é pronome, né, gente? Palavrão vai entrar aqui. Uai, né, que é uma expressão de reforço. Note aqui que a carga semântica é diferente, né? Então, há cargas semânticas distintas, né, para o termo nossa. Então, a gente tem basicamente isso daqui. Beleza? Então, palavras que exprimem sentimentos súbitos. E aí, a gente vai ter aqui, classifique o vocábulo nas frases abaixo. Aí nós vamos colocar uma observação que é exatamente em relação a esse vocábulo aí, para ficar mais fácil para você pensar antes de fazer o seu exercício.
Pode ser artigo. Deixa eu fazer de outro jeito. Aquelas questões de classificar, né? Isso aí pode aparecer mesmo. Então, o artigo, gente, o que vai acontecer com ele? Acompanha o substantivo, né? O numeral exprime quantidade no contexto, tem que ser quantitativo. Vai ter sempre algum elemento mostrando isso. E o pronome indefinido, em regra, substitui termo substantivo. Então, olha aqui, ó. Um homem esteve no local. A ideia é de um homem qualquer. Agora, quando eu escrevo assim, ó, apenas um homem esteve no local, quer dizer, não 2, nem 3, é quantitativo. Então, esse é numeral, esse é artigo. Pronome indefinido, eu tenho assim, ó, uns, no sentido de alguns alunos, né? Então, uns queriam o adiamento da prova, outros, fazendo até um parzinho, que é outro pronome indefinido, né? Desejavam aplicação imediata. Apenas um homem esteve no local. Um homem qualquer esteve no local. E aí a gente pode fazer esse exercício aqui, que vai trabalhar exatamente essa classificação. Um bom começo depende de esforço. Um bom começo, aqui ó, está se referindo ao substantivo, começo, artigo. Mais de um aluno esteve no lugar do evento. Mais de 2, mais de 3, mais de 200. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma expressão numérica, numeral. Passou mais uma semana sem falar com a moça. Passou mais 2 semanas, então, numeral. Um homem nobre não necessita de dinheiro. Se referindo ao substantivo aqui, um homem nobre, artigo, né? Na ocasião, tomaram uma decisão sobre o fato, uma decisão qualquer, artigo. Um entrou na sala e o outro se escondeu no carro. Não está acompanhando o substantivo, é um pronome indefinido, né? No sentido de aquele entrou na sala, o outro se escondeu. Um ano é composto por 12 meses. Um ano é quantitativo, 2 anos, 24 meses, 3 anos, 36, por aí vai. Agora, desejava ter um ano bom, um ano qualquer, aí seria artigo. Tinha um nome estranho, artigo, né? Um nome qualquer. Beleza? Então, pode aparecer numa questão de classificação, né? Então, é sempre bom a gente ter uma referência aí. Que foi, Robson Lins? Está agitado. Então, beleza. Dito isso, acabamos essa parte de morfologia, tá? Então, a gente acabou toda a sequência de morfologia que a gente tinha para fazer, ó. Acabamos essa sequência de morfologia toda. Na próxima aula, a gente vai entrar em análise o quê? Sintática. Beleza? Então, aqui a gente terminou essas fichas que estavam faltando de morfologia. E na próxima aula, espero vocês para a gente falar de análise sintática do período simples. E na sequência, análise sintática do período composto. E depois, tipos de que, tipos de si. E aí a gente vai fazendo fichamento do mundo inteiro até a gente terminar o nosso livro. Pega o livrinho aqui só para mostrar um negocinho, Robson, por gentileza. É o de fichamento. Não, é o de fichamento. Isso.
A gente faz uma vez juntos, né? Mas você sabe que depois você tem a parte refazendo, que é a parte que você vai fazer de forma livre. Ou seja, você vai fazer sozinho. Então, nós vamos fazer juntos, né? E depois, na hora que você estiver aqui no refazendo, só achar a página aqui para te mostrar. Aqui, ó. Essa parte 2, refazendo. Aí você vai fazer essas fichas com escrita livre. E você tem as que você já fez, obviamente, para dar uma olhada. Ah, não, Flávia, eu prefiro fazer só com você. Mas é bom fazer de escrita livre também, gente, porque às vezes fica mais resumido. Então é sempre bom o aluno pensar que ele tem a possibilidade de fazer uma vez comigo e depois ele pode ainda sintetizar mais a partir do que ele considerar que é importante, beleza? Isso que você quer que eu chegue pro meio? Chega. Robson aqui. Arreda, mulher. Arreda é coisa de mineiro, hein? Isso que eu ia falar, arreda é coisa de mineiro, hein? Você já tá mineiro, é afasta. Ele fala afasta. Afasta, mulher. Então, amanhã a gente já volta trabalhando o quê? Análise sintática, ok? Já vamos entrar numa matéria, ó, muito queidora de com força mesmo, finíssima. Análise sintática. E amanhã eu ainda vou estar com o cabelo de bruxa, né, Robson? Mas semana que vem não, sai. Tchau, pessoal.